Salve, família vascaína! Tenho uma pergunta para te fazer. Você fica indignado também, como eu, com os passadores de pano que tem por aí? Jornalistas que se dizem vascaíno, que falam sim da saída do Zé Ricardo, precisa demitir, precisa contratar, jogadores do Vasco são fracos, mas não fala de quem construiu isso tudo. Será por quê, né, família vascaína? Eu quero trazer aqui ontem, né, um jornalista da ESPN, é isso mesmo, o cara deu aula, representou, né, o papel que os jornalistas que se dizem vascaínos, que estão do lado do torcedor, que estão aí a favor do clube, não é o que parece. E esse jornalista da ESPN deu aula, vale a pena, vou passar aqui no final do vídeo. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas antes de pedir aquela moral, se inscreve aqui no canal Vasco em Família. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Deixar aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nosso primeiro assunto do vídeo é o seguinte: Nenê, dependência, né? A matéria aí trazida pelo Joga 10, que o Nenê tá com um incômodo aí na coxa e pode ficar fora contra o CSA. Nenê que atuou aí em todos os jogos dessa Série B e realmente não vem atuando tão bem. Não é aquele Nenê do final do ano passado que realmente salvou o Vasco da Série C. Essa é a verdade. E aí, temos como opções dois jogadores aí: Bruno Nazário e o garoto do Josh. É isso mesmo, garoto do Josh ali que realmente está mostrando algum recurso técnico, tenta um drible, tenta uma jogada individual, um passe ali mais sofisticado, vamos dizer assim, mas realmente está muito acima do peso, está bem lento, pesado. E aí, será que vale a pena colocar esse jogador no início do jogo? Talvez aí sobre para o nosso excelentíssimo Bruno Nazário, porque segundo ele, né, ele pediu aí para o Zé Ricardo: poxa, professor, eu não consigo jogar ali na beirada do campo, né, precisa de muita intensidade, tem que correr atrás do lateral, eu prefiro ser reserva do Nenê. E provavelmente vai ser aí a oportunidade que o Bruno Nazário precisa. Vale ressaltar aqui o seguinte: o Bruno Nazário, quando jogou nessa função, não foi tão ruim assim como ele joga na beirada do campo. Haja vista aquela partida que ele fez contra o Madureira e contra o próprio Rezende, que fez também um golaço. Então, quando ele jogou ali, até entregou. Claro que eu acho um jogador bem limitado, fraco, como o elenco do Vasco todo. Mas jogando na função dele ali, ele pode atuar melhor do que pelo lado do campo. E aí, quero a sua opinião. Vai ter aí Nenê de dependência? O Vasco perde muito? Quem você colocaria aí para ser o titular do Vasco? Bruno Nazário, que pediu para jogar nessa função, ou o garoto do Josh, mesmo pesadão? Quero ver a sua opinião aí. Quero destacar aqui agora no nosso vídeo, né, uma entrevista que o GE, né, um canal no YouTube, fez aí com o Roberto Dinamite, e vou trazer aqui dois pontos interessantes. Ele dando a opinião aí sobre a SAF e também falando sobre o time do Vasco. Quero passar aqui primeiro ele falando aí sobre essa situação do Vasco na Série B, que realmente está trágico, hein, Roberto? Fala aí. Olha, o que eu vejo dentro do campo é uma estabilidade, ainda emocional. É claro que se você analisar e buscar dentro disso que você acabou de falar agora há pouco, as classificações, o posicionamento do Vasco, entendeu? O Vasco não tem vamos dizer, uma equipe tão regular, tão equilibrada como o próprio Cruzeiro e outras equipes que estão aí brigando, o próprio Grêmio, entendeu? Mas o que o Vasco precisa nesse momento, acho que é uma coisa até muito mais pessoal e interna de cada jogador, e do grupo que está aí hoje para servir o Vasco, principalmente nessa briga que eu quero dizer da competição, de voltar na primeira divisão, é focar naquilo que é o objetivo maior. Se isso não acontecer, vai ficar muito difícil. Então, eu estou acreditando nisso. E o Zé Ricardo, que está ali junto com os seus jogadores, possam dar essa contribuição. Eu também estou querendo dar um pulo lá em São Januário para falar com os jogadores, falar alguma coisa sobre o Vasco, né, do que pesa essa camisa. Eu acho que nós temos que somar forças. Hoje, eu acho que está precisando disso, de apoio, e deixar um pouco de lado essa coisa as coisas negativas que muitas das vezes atrapalham no dia a dia. Cara, eu sei que o Roberto Dinamite é um ídolo do clube, né? Acabou de ter uma estátua aí dentro de São Januário.
né? Mas é uma resposta aí bem política, né? Vamos dizer assim, né? Tentando ali colocar basicamente a culpa nos jogadores que precisam entregar mais e tudo mais, mas eu acho que está longe de ser isso. Eu acho que diferente do ano passado, e eu vejo muita gente falando isso, concordando, eu concordo com essa opinião, que o Vasco desse ano tem vontade, tem disposição, mas é limitadíssimo. É muito fraco tecnicamente. Vontade tem, mas tem muita fraqueza. Então passa longe disso. Ele falou aí, né, que vai em São Januário trocar uma ideia com os jogadores, dar aquela motivação que todo mundo precisa estar unido. Eu acho, Roberto, pode estar unido o que for, mas se não tiver qualidade, se não tiver talento, fica complicado demais. Grande Roberto Dinamite, ídolo aí do nosso Vascão. E agora ele vai falar aqui sobre a SAF. Se liga só. Eu tenho a opinião que esse é o caminho para o Vasco. Ponto. Agora, esses sócios, os beneméritos, eu acho que ele tem que olhar primeiramente a instituição, o Vasco da Gama, o clube. Dentro disso, fazer, claro, até dentro do próprio direito, saber como vai ser, de que forma isso vai ser colocado para o clube, para o torcedor, para o sócio do Vasco, entendeu? Para que ele possa ter uma tranquilidade. Agora, um outro aspecto, que esse é o caminho para que o Vasco possa ser mais competitivo, possa buscar o equilíbrio necessário, sem sombra de dúvidas, acho que nesse momento, não digo a salvação, mas é o caminho que o Vasco tem, e se Deus quiser, isso vai ajudar e muito para que a gente consiga voltar, não só à primeira divisão, mas regularizar e estabilizar a vida financeira do clube. E é isso, basicamente é o discurso da gestão Salgado, né? Que a SAF é o caminho, porque é para fazer um time competitivo, para honrar com seus compromissos, né, para trazer o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro e um time do tamanho do Vasco ser protagonista novamente, né? Diferentemente do discurso do Jorge Salgado, né, lá na eleição, que realmente ia trazer o Vasco de volta, com investimentos, com uma equipe executiva a melhor do Brasil, né, segundo o Osório. Agora não, agora o discurso é vender. E aí o que incomoda demais, né, a opinião dos passadores de pano e aí do próprio Roberto Dinamite, que todo mundo fica pensando em algumas situações, né? Jogadores fracos, o Zé Ricardo, não dá. Mas ninguém fala de quem está construindo essa situação e, a princípio, construindo para todo mundo comprar essa narrativa de vender o mais rápido possível. É fato, porque não é possível que o Vasco, mais uma vez, repita os mesmos erros, né, e entre na Série B com um time medíocre, com um futebol medíocre. Né? E é aquilo que eu falei no vídeo de ontem, né, de segunda-feira, que eu gravei. Não dá para botar a culpa em herança maldita, né, naquele no Eurico, no Campelo, no Levin que atrapalhou, no Dinamite que deixou uma dívida. São 20 anos aí o clube desestruturado. Beleza. Isso é para quando a gente for brigar por título. Na Série A, realmente aí eu posso entender. Agora na Série B, o Vasco tem que subir. Não dá para botar desculpa em ninguém. O Vasco tem que subir. E aí você vê os passadores de pano, você vê aí os ex-jogadores e todo mundo, a mídia, fala de tudo, irmão, menos da gestão. Interessantíssimo isso, né? E aí me aparece um jornalista da ESPN que, na minha visão, deu show, uma aula onde os jornalistas vascaínos, que se dizem vascaínos, deveriam aprender muito com esse cara. Liga só. O Vasco pode virar SAF no meio do ano e aí vai ser um processo muito atabalhoado. Imagina chegar uma nova gestão no meio do ano que não tem conhecimento de futebol brasileiro, precisando contratar, e esse time precisa de reforços, e ainda você contrata um técnico agora com a perspectiva de uma nova gestão no meio do ano e pode chegar lá um novo Textor e falar, não, vou demitir aqui o treinador, vou trabalhar. Mas aí você mantém, então, esse treinador que você não vê perspectiva? Então, você olha e então vamos esperar se a SAF vai Vasco, até lá. Com esse processo da SAF corrido, atabalhoado, feito a toque de caixa, colocou a sua temporada em xeque, porque agora a diretoria está de mãos atadas. Qual o sentido de fazer uma troca agora, sendo que uma nova gestão pode assumir e mudar completamente tudo? Então, esse processo foi desastrado. Então, por mais que o torcedor do Vasco enxergue, nossa, temos que virar SAF de qualquer forma, por entender como o clube tem sido tragicamente gerido nos últimos anos, é preciso pontuar que o processo não foi feito de forma correta, como aconteceu no Botafogo, um trabalho de longo prazo, de estruturação de proposta, de abertura para concorrência. Assim como no Cruzeiro, o processo de SAF não foi correto e coloca a temporada do Vasco em xeque. E é aquilo, né? Aquele que concorda com a SAF ou aquele que é contra a SAF, ele tem que concordar
esse jornalista da ESPN, porque é fato, né? A gestão do Vasco está correndo contra o tempo, porque a SAF é a única saída para subir para a Série A esse ano, porque eles não se prepararam mais uma vez. A ideia deles, o projeto deles é permanecer com o Vasco esse ano na Série B. E um detalhe que a gente tem que ressaltar, porque os passadores de pano passam pano até pro Génova da Itália. Você nunca viu não eles passando pano lá pro time italiano? Ah, o Josh pegou o time italiano, pô, o campeonato já estava em andamento, na 6ª rodada. Pô, então aí dá para entender, os caras estão caindo lá. E aí, se a SAF der tudo certo, em julho, o Vasco já vai estar perto aí do 2º turno da competição. Ou seja, o caminho já na metade. Você acha que vai dar jeito? O exemplo que a gente tem é todo errado lá na Itália, né? 34 jogos, 3 vitórias. Você vê que tá tudo mal resolvido, mal construído, mal planejado. E tem muita gente ainda que compra essa narrativa. É a favor da SAF? Irmão, concordo com você, a SAF sim é uma possibilidade. Agora todo vascaíno deveria estar unido para tirar, primeiro, o pior gestor da história do Vasco. Sai, some daqui, não aparece nunca mais na porta de São Januário. E aí sim, novas eleições, vamos lá, busca a empresa que tem que vender o futebol do Vasco, porque a maioria da torcida é a favor da SAF, e aí é o caminho, vamos por aí, né? A maioria decide, né? A democracia. Agora deveria tirar essa doença do Vasco primeiro. Parabéns ao jornalista da ESPN. Aula para os jornalistas e passadores de pano que se dizem vascaíno. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.